dia! Aqui pra mim é bem cedinho e o plano é que esse vlog sejam 24 horas comigo aprendendo a regular o meu sono. Eu já tô aqui com a primeira e que eu planejo ser a única xícara de café no dia. E antes da gente começar todo esse vlog, deixa eu me apresentar. Oi, pra quem não me conhece, eu sou a Rívia e nesse canal a gente fala sobre psicologia no dia a dia, cuidar da saúde mental, especialmente de mulheres, enquanto eu compartilho todo esse meu processo de construir a vida que eu quero pra mim. E uma das coisas muito importantes que eu tinha colocado como meta, né, enquanto eu me desafio a construir a vida que eu quero, é regular o meu sono, porque eu tenho muita dificuldade pra dormir. Então, hoje, o meu namorado sai bem cedinho, eu pedi pra ele me acordar, porque eu tenho dificuldade de acordar sozinha, ou estou sofrendo dessa dificuldade consideravelmente no momento. Já fiz o meu café da manhã, porque eu tava sentindo que eu tava acordando muito mal. E eu acho que em certa medida não é só pelo sono, mas também por estar passando muitas horas sem comer ou não estar comendo muito legal. Então, acordei cedinho, já abri a cortina pra começar a me expor à luz do sol, pra regular os meus horários também com a luz do sol. Tô tomando meu café da manhã e vou tentar seguir bonitinho ao longo do dia orientações de higiene do sono até o horário de dormir, pra compartilhar esse processo com vocês. Olha, gente, uma ideia que eu achei legal que eu tive foi que eu organizei o meu desafio do Criando a Vida que Quero, e aí focando nos 7 meses que restam em junho já, os 7 meses que restam em 2026. E aí coloquei os objetivos, né, inclusive acrescentei um. Então tem construir a base para ser independente financeiramente, trabalhar com psicologia e transformá-la em fonte de renda, fortalecer meu corpo e minha saúde. E essa ideia de focar em regular o sono tem tudo a ver com esse objetivo 3. Ser consistente na criação de conteúdo e descobrir o meu jeito de criar conteúdo. 5. Me divertir mais, ter hobbies e passar tempo de qualidade com as pessoas que eu amo. E eu acrescentei o 6º, que foi aprender e ter autonomia para dirigir de moto, porque era uma coisa que eu tinha muito medo, mas que eu tenho conseguido. Eu já tenho carteira, né? Mas eu tirei essa carteira com muita dificuldade. E eu tinha muito medo de dirigir, assim, aquele medo que te paralisa, que você não faz. Então, quando foi nesse início de ano, o meu namorado tem moto e já vinha há um tempo que ele vinha me estimulando a tentar para eu aprender de verdade, andar na rua, que em breve eu poderia ter condições e precisar ter o meu próprio veículo. E era bom eu já saber dirigir. E eu sabia que ele estava certo, mas eu tinha muito, muito medo, gente. Eu ainda tenho, né? E aí eu concordei. Ele foi me ensinando aos poucos. Foi difícil, gente, assim, eu ficava muito, muito, muito tensa nas primeiras aulas que ele me deu. Eu fiquei com o corpo todo dolorido, porque eu ficava muito tensa, muito dura na moto. E eu confesso pra vocês que isso foi em janeiro. E assim, quando eu comecei a treinar com ele em janeiro pra dirigir, parecia muito distante. Parecia assim que, meu Deus, eu ia levar o ano todo pra aprender a andar aqui por perto na rua, sabe? E aí foi melhorando, assim, depois das 3, 4 primeiras vezes, eu fui começando a perder o medo, aí já fui aqui pertinho, já fui ali numa praça, ali fazer uma compra. Eu fui ganhando confiança, eu fui perdendo o medo, eu fui pegando costume com a moto no sentido de sentir que eu saberia o que fazer, né? E aí, agora eu já tô andando aqui por perto, e quando foi nesse fim de semana, e aí assim, ganhei confiança, né? Tanto que eu nem tinha colocado esse objetivo aqui, né? Como se fosse uma coisa já resolvida, mas é uma coisa que eu ainda tô aprendendo. Então, por exemplo, esse último fim de semana, eu fui pra casa do meu pai, pra casa da minha tia e pra casa do meu pai.
Então eu já peguei, já fui um pouco mais longe pra casa da minha tia. E pra ir pra casa do meu pai, eu preciso pegar a BR. Eu preciso pegar uma BR. Então, assim, que é uma via bem movimentada, são 30, 40 minutos dirigindo. E eu fui à noite, né, pra acompanhar ele. Houve alguns deslizes, eu ultrapassei um sinal vermelho. Talvez tenha passado muito rápido no radar. Mas, assim, eu consegui. E quando foi no domingo pra voltar pra casa, eu vim de moto também. E eu tô feliz, e isso me relembrou essa meta, porque, poxa, em janeiro isso parecia tão impossível, sabe? E agora, aos poucos, eu tô conseguindo me expor, eu tô conseguindo vencer esse medo, eu tô conseguindo fazer isso, e eu acho que isso tem tudo a ver com tudo que eu tô me desafiando a fazer e me dispondo a fazer nessa ideia de criar a vida que eu quero. Então, eu fiz questão de acrescentar esse objetivo aqui e de anotar o meu processo e quero compartilhar ele aqui com vocês também. Mas enfim, voltando para as metas, o que eu fiz? Eu botei os objetivos. E assim, eu acho que é muito importante a gente ter parâmetros para medir progresso, porque isso motiva a gente, isso dá uma visão clara pra gente se a gente está fazendo o que a gente deveria fazer. Então eu criei aqui páginas de acompanhamento de objetivos e uma página para cada um, porque eu acho que cada um tem os seus próprios parâmetros, né? Porque são coisas de dinâmicas diferentes. Eu vou mostrar para vocês aqui o do trabalhar e ganhar dinheiro com a psicologia, que eu achei que eu consegui ficar bem centrada. Então a ideia é trabalhar e ganhar dinheiro com a minha profissão. Então aqui eu coloquei opções de fonte de renda com a psicologia que eu já posso fazer. Quem encontrar um emprego em uma empresa particular, especialmente na área clínica e da saúde, se for possível, ou através de processo simplificado, ou já trabalhar com a clínica online, que é uma coisa que eu estou me organizando para fazer. Enquanto eu espero o meu CRP, que ainda não chegou, e fazer mestrado e tentar uma bolsa de pesquisa. Por sinal, eu me inscrevi no processo seletivo do mestrado e essa semana eu vou começar a estudar para ele. E aí também tem coisas que eu quero estudar para continuar a minha formação e aqui uma ideia de como medir o meu progresso nesse objetivo, né? Assim, parâmetros claros para eu observar se eu tô realmente fazendo as coisas relacionadas a esse objetivo ou não. Então aqui eu coloquei quais são as atividades que cumprem o objetivo. Então, se eu arrumar um emprego, eu cumpri o objetivo. Se eu começar a atender online, eu cumpri o objetivo. Se eu passar no mestrado e atender online ao mesmo tempo, se eu passar no mestrado e trabalhar, se eu passar no mestrado e conseguir bolsa, eu cumpri o objetivo. E aí coloquei algumas coisas possíveis que eu poderia fazer para chegar nesses objetivos e me ajudar a ir fazendo as coisas aos poucos, porque senão tudo parece muito grande e é muito... Quanto mais parece grande e distante, maior a chance da gente ficar paralisado. E agora eu vou fazer justamente isso, que é pegar o material do edital do mestrado e começar a estudar, porque tem a prova de inglês, tem a prova de conhecimentos específicos, então eu quero começar a me preparar para essas duas provas, que já são agora no final do mês. E torçam por mim. Eu espero que dê certo. Gente, eu comecei lendo o texto de referência que é em inglês, porque aí eu já treino para a prova de inglês e para a prova de conhecimentos. E misericórdia. O inglês está definitivamente muito enferrujado. E a prova de inglês já é esse final de mês. Então, eu até tô meio ansiosa porque eu mandei os documentos e teoricamente tá tudo certo com os meus documentos. Mas eu não sei se a foto tava boa o suficiente. Mas eu acho que não vai dar problema. Mas a homologação da inscrição vai ser sexta-feira pra eu conferir. Mas melhor eu já ir estudando, né? E realmente eu vou precisar porque o meu inglês tá bem enferrujado. E por mais que a prova seja de compreensão de texto, geralmente é de compreensão de textos científicos, né? De artigo e tal. E tem várias palavras, repertório que eu não conheço ou não me lembro. Então, vou ter que dar uma boa praticada nesses dias que eu tiver. Gente, eu passei a manhã estudando, fiz algumas tarefas de casa. E quando deu lá para umas 11 horas, a minha cabeça já estava muito pesada de sono. Eu não resisti e cochilei um pouco. Isso não estava exatamente no plano da regulação do sono,
Mas o horário, o melhor horário possível para fazer esse tipo de coisa é no horário do almoço, que é um horário que naturalmente a gente fica mais sonolento, por uma questão biológica, pela questão da alimentação. E eu acordei agora, 1h, 1h30, e simplesmente acordo com a notificação no meu e-mail de que saiu o número do meu CRP. Meu Deus, que alegria! Que alegria, gente! Eu passei a semana passada toda ansiosa, checando 1000 vezes esse e-mail, esperando por esse negócio e finalmente, o que significa que muito provavelmente o próximo vlog vai ser eu fazendo um monte de documento, fazendo post, fazendo divulgação para minha clínica, mandando currículo e todas as etapas envolvidas na minha construção profissional. Mas hoje eu vou relaxar, comemorar e curtir também essa vitória aqui com vocês. Agora vou almoçar, assistir alguma série, descansar e me manter acordada pelo resto do dia até a hora de dormir. Saindo agora da terapia, tive psicoterapia agora de tarde. Além da comemoração do CRP, muitas questões agora de escolhas profissionais do que eu quero fazer, mas o dia continua. Eu vou cozinhar, porque tem que fazer jantar pra hoje, almoço pra amanhã, pra deixar comida pro resto dos dias. Aí eu vou cozinhar logo, aproveitar que tá cedo, para que eu possa encerrar tudo que eu tenho pra fazer hoje um pouco mais cedo, porque geralmente eu costumo levar as coisas que eu tenho pra fazer até tarde. E, consequentemente, começar a relaxar mais cedo e deitar mais cedo para continuar o nosso processo de higiene do sono para esse dia. Também falei pra vocês que eu achava que eu tava me sentindo cansada por não estar comendo bem, né? Que tava influenciando no sono, no meu cansaço durante o dia. Então, vou começar a criar vergonha na cara e resolver isso começando com um lanche que vai ser uma vitamina de banana. Prontinho, agora vamos tomar. Bom dia, minhas garotas. Eu vim agora de manhã trazer o feedback pra vocês, né? Depois dessas 24 horas tentando praticar a higiene do sono e aprender a cuidar melhor do meu sono. Ontem à noite eu não dormi muito cedo, confesso pra vocês. Meu namorado quis sair pra lanchar, a gente saiu pra lanchar, mas isso era cedo, isso era umas 8 horas. Então eu comi cedo e acabei nem comendo muito, porque comida hambúrguer, né, batata, comida pesada e salgada. Mas a gente voltou pra casa e ele queria jogar pra relaxar um pouco e eu fiquei lendo, né? Então eu fiquei lendo até ali umas 11 horas. E aí a gente deitou de vez, não demorou muito a puxar sono. Mas eu acho que por eu não ter jantado tão bem, quando deu meia-noite eu fiquei com fome. E aí demorei um pouco a dormir, percebi que eu tava com fome, lanchei, tive que lanchar, né? E aí quando eu voltei já consegui ficar um pouco mais relaxada, eu acho que eu dormi por volta de 1h da manhã. Aí hoje o meu namorado não me acordou, eu acordei assim com um alarme do celular de 10h30. Então eu dormi o quê? Umas de 9 a 10 horas, 9 horas. É isso. Eu acho que o que funcionou bem, né? Eu acho que a questão de segurar a cafeína, ela não faz muita diferença, assim, no horário que eu sinto sono, mas eu acho que talvez eu fique eu tenha um sono menos agitado, sabe? Porque, assim, muitas das vezes eu tenho a sensação de que a minha cabeça não para quando eu tô dormindo. E, de fato, nenhuma cabeça para, né? O nosso cérebro fica realizando uma série de funções, mas eu acordo muitas vezes sem a sensação de estar com a cabeça descansada, com o corpo descansado. Então eu acho que reduzir a quantidade de cafeína e tomar essa cafeína o mais cedo possível, né, pra mim que adoro café, pode colaborar para que eu tenha um sono um pouco mais tranquilo, um pouco mais
relaxado. E aí eu vou tentar continuar fazendo isso ao longo da semana para ir sentindo as diferenças, para vendo o que mais faz diferença. Outra coisa que eu observei é que eu tenho dificuldade para relaxar à noite. Eu acho que por muito tempo, como eu me acostumei a ter uma rotina agitada à noite, assim, uma rotina de estudar muitas horas até tarde, de meio que como eu me sinto mais letárgica, cansada durante o dia, quando chegava no final da tarde, que eu tomava mais café e aí dava aquele boom de agitação e aí eu queria sair resolvendo tudo do dia à noite. Então, eu me acostumei a ter uma rotina até 11 horas, assim, de estar fazendo coisas, de estar resolvendo, de estar produzindo, de estar escrevendo, de estar estudando. Então, eu acho que uma coisa que eu preciso aprender é realmente a ter uma, como se fosse uma rotina de noite, né? Assim, uma preparação pré-sono que seja realmente voltada para fazer atividades mais relaxantes, mais calmas, para eu ir desligando um pouco das tarefas do dia. Porque muitas das vezes eu deito e eu sinto que eu ainda tô com a cabeça muito, muito, muito agitada, né? Então, essa é uma coisa que eu parei para prestar atenção e que eu vou tentar ficar observando nesse processo de tentar cuidar melhor do meu sono. Ter dormido à tarde talvez tenha colaborado para que eu tenha sentido o sono um pouco mais tarde, porque eu acabei dormindo umas 2 horas na hora do almoço. Não é o ideal, tá? Assim, mesmo que seja uma hora comum para sentir sonolência, não é indicado que a gente tire cochilos longos ao longo do dia, né? Assim, mais de 30 minutos, assim, não é muito legal, porque a gente precisa que se acumule uma coisa chamada adenosina, né? Que é uma partículazinha que vai se acumulando e isso causa o que a gente chama de pressão do sono. Então, aquela sensação de cabeça pesada, de olhos ardentos, aquela vontade de deitar a cabeça no travesseiro e dormir, a gente precisa dessa pressão do sono junto com o time, né, do nosso ciclo circadiano. É o que dá essa rotina do sono, essa vontade de dormir. E eu acho que muitas vezes eu me acostumei a sentir essa pressão de forma aleatória, assim, então sentir muito sono no meio do dia, porque a minha cabeça tá cansada, o meu corpo tá cansado, mas a tá quebrando isso com cochilos, com café, e aí, consequentemente, quando chega a noite, que seria o horário ideal de dormir, eu não tô sentindo essa pressão do sono, né? Então, é uma coisa que eu tenho tentado prestar mais atenção e aos poucos, inclusive, melhorar a minha alimentação para que eu sinta menos, se possível, essa letargia ao longo do dia. Eu marquei uma consulta com o clínico para fazer exames também, para ver se está tudo certo, se eu não preciso de algum cuidado a mais na alimentação, se não está faltando algum nutriente, alguma coisa que possa estar colaborando, né, para essa sensação de cansaço e letargia durante o dia. E para cuidar desses cochilos que muitas das vezes eu sinto muito sono no meio do dia. No mais, é isso. Se vocês quiserem acompanhar, né, continuar acompanhando esse processo de rotina do sono, eu vou trazendo atualizações por aqui. Eu quero manter, assim, esses cuidados ao longo dos próximos meses para ir observando o que faz mais diferença para mim na minha rotina para melhorar a qualidade do meu sono. Eu tava até pensando em fazer um vídeo sobre tudo que eu aprendi sobre importância do sono e higiene do sono, né? Que eu estudei para cuidar melhor do meu e para cuidar melhor das minhas pacientes. Então, se vocês se interessarem por esse tipo de conteúdo, comenta aqui, que me ajuda a saber. E eu acho que o nosso vídeo vai ficando por aqui. Eu agora vou tirar um tempinho para estudar pro mestrado. Depois eu vou começar a fazer os preparativos para minha clínica e para atuar como psicóloga, né? Já que agora eu tenho o meu CRP. E aos poucos eu vou também registrando isso nos vlogs aqui para vocês. Muito obrigada se você me assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, que isso me ajuda a saber. E se inscreve no canal para estar acompanhando esse processo comigo, enquanto eu crio a vida que eu quero para mim. E espero que isso também te incentive a criar a vida que você quer para você. Até o próximo vídeo.